Olá, boa noite, meus irmãos em Cristo Jesus. Que bênção, meu irmão. Fico muito feliz de poder voltar aqui e ter um momentinho aqui com vocês para a honra e glória de Deus. Não nego, estava com muita saudade de vir falar da palavra do Senhor, mas aconteceu um imprevisto, eu voltei de férias, estava um pouco corrido, muito corrido mesmo. E agora, para a honra e glória de Deus, eu estou dedicando sempre, né? Já tem um bom tempo que eu dedico esse dia para o Senhor, né? Está lá em Êxodo 20, que fala sobre a palavra de Deus, o mandamento que nós estávamos estudando anteriormente, né? Essa palavra divina, maravilhosa, que é o motivo do meu viver e é o caminho que eu creio que direciona a todos nós para a salvação. Fico feliz por todos, muito obrigado por todos ter paciência comigo e que nesse momento possamos dedicar completamente a Deus, não só esse, mas todo o nosso viver, principalmente nesse dia, o sábado, Sabate, o dia do Senhor, dia do Senhor. Irmãos, eu ganhei um presente super maravilhoso. Deus é perfeito, irmão. Deus é perfeito. Por isso que é importante confiar nos planos de Deus e Ele provê. Eu ganhei um presente bem diferente. E é o que nós estamos estudando. Eu não esperava, cheguei na casa de uma irmã bem querida e ela me presenteou com o quê? Vou mostrar aqui pra vocês. Tan, 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 tan. Ó, o estudo, irmão, que nós estamos fazendo. Já isso aqui já é o físico, eu estava fazendo online, mas interessante agora é que nós vamos ter a Bíblia, glória a Deus, né, a Bíblia, e o estudo físico, né, que será melhor para o entendimento nosso e para o nosso crescimento ao reino de Deus. Amém? Louvado seja o nome de Deus, né, irmão? Que presente. Com uma irmã dessa daí, ó, tem que estar do meu lado pro resto da vida. Amém? Como o tempo está curto, que hoje tem culto, mas temos que aproveitar todo momento para a honra e glória de Deus. Vamos fazer uma breve oração para a honra e glória do Pai, para buscar entendimento, que é o fundamental, é o importante, fundamental, importantíssimo estar conectado. E antes de abrir essa palavra importante, né, salvadora, poderosa, devemos estar conectado por completo a quem? A Deus, Deus Filho, Deus Pai e ao Espírito Santo. Amém? Que possamos orar. Oremos. Pai grandioso que está no céu, amado e eterno, muito obrigado, Pai, pela sua bondade sem limite e por esse dia, por essa semana que o Senhor nos abençoou. Obrigado por esse momento que estamos aqui a dedicar ao Senhor, que essas palavras, que essa escritura sagrada possa entrar por completo em nosso viver, possa completar, Pai, nosso coração e que possamos ter cada dia mais um momento para com o Senhor. Guia nosso viver, guia nosso coração e que seja, que seja feita a sua vontade e não a nossa. Que seu Santo Espírito esteja à frente, que tenhamos sabedoria e discernimento em nome de Jesus. Amém. Amém? Irmãos, se eu não estou enganado, nós parou no estudo, qual estudo? 16. Oh, irmão, e o presente é novo, viu? Meu irmão, e aí que eu nem pedi, irmão, e ela foi lá e deu. Ô, irmão, eu gosto, irmão. A obra de Deus é tão maravilhosa. Então, nós parou no estudo 16. Deixa eu me achar aqui. O mandamento esquecido. Isso. Nós vamos pra cá hoje, ó. Amém? Vamos falar sobre do sábado para o domingo. Ixi, ó, irmão. Nós vai falar sobre o dia de hoje, ó. Do sábado para o domingo. Interessante, irmão. Muito interessante. E igual eu falo, irmão, se você quer ter esse acesso a esse conteúdo, não estou cobrando nada e jamais cobraria, porque é a palavra de Deus. E como eu recebi de graça, também entregarei de graça. Amém? Tem um link, comenta aí que nós dá um jeito de disponibilizar para você. É a obra de Deus, irmão. Quanto mais crescer, mais próximo estaremos de Cristo. Amém? Amém, né? Então vamos ver a parte bem interessante de hoje, que é o quê? Domingo versus sábado. Como assim? X, né? Um verso, né? Versus sábado. Hoje nós vamos ver sobre essa parte bem interessante, que muitas pessoas ainda têm dúvida se o mandamento, né, foi alterado, se é domingo que guardamos, o domingo e festa que guardamos, ou se é o sábado do Senhor, que a palavra fala que o sinal de Deus para com o povo dele será o sábado. Nós já leu sobre isso. Então, veja o que a Bíblia ensina sobre o sábado e o domingo. Amém? Então, nós vamos fazer comparações do lado do sábado e do domingo. E vai ser bem importante você estar com a Bíblia. Estou com outra Bíblia. Ó, Bíblia nunca é demais, viu, irmão? Ainda mais quando você vai buscando mais a Deus. Quanto mais Bíblia, melhor. Então, a primeira passagem está em Gênesis 2, 3.
vem falando sobre o sábado. Isso mesmo, santificado, né? Gênesis 2:3, que diz assim: então abençoou o sétimo dia. O sétimo dia nós conhecemos pelo qual? O sábado. Em Êxodo 20, fala que o sétimo dia é o sábado. Hoje nós pensamos que é o domingo, mas tem uma profecia em Daniel, o capítulo de Daniel ali fala que no final dos tempos o homem iria mudar o tempo e a palavra, né? Mudar o tempo e a escritura. E assim está acontecendo. Nós vemos, não julga a Igreja Católica, nem os irmãos, mas tem alteração. Catolicismo. Julga, pega o catolicismo, coloca do lado dos 10 mandamentos, né? Que o catolicismo é 10 mandamentos da Igreja Católica que modificaram os 10 mandamentos de Deus e colocaram os 10 mandamentos do homem, né? Então, é muito importante ter o estudo e a busca da Escritura. Amém? Então, Gênesis 2:3, que vem falando sobre o santificado, né? Vem o quê? E o que diz? Então abençoou o sétimo dia e o separou como um dia sagrado, pois nesse dia ele acabou de fazer todas as coisas e descansou. Irmãos, interessante, né? Quem descansou nesse dia? Foi nós? Foi Adão? Foi o animal? Fala a verdade, ele também descansou. Mas quem descansou, que aqui fala depois de ter terminado toda a obra, mas quem descansou foi Deus. Ele foi o primeiro a guardar o sábado. E muitas vezes nós esquece desse fato, né? Que Deus foi o primeiro disso tudo, né? E não o homem. Amém? E agora vamos ver sobre domingo. Domingo. Vamos fazer um lado sábado e um domingo. Aí vamos fazendo um aqui e outro aqui. Amém? Pá, tá intercalando. Amém? A próxima passagem está em Mateus 28, verso 1. Amém? Amém? Essa Bíblia aqui é automática, é igual o Google. Você passou a mão nela, você cai na passagem. Mateus 28, 1. Agora eu tô... Deixa eu ver... Gosto dessa Bíblia, viu? Minha grande companheira. 28, 1 diz assim, né? Depois do sábado, no domingo. Depois do sábado, no domingo, bem cedo, Maria Madalena e outra Maria foram visitar o túmulo, dia da semana. Interessante, né? Depois do sábado, foram visitar, né? Nós podemos ver aqui que Maria Madalena, certo? Maria Madalena e outra Maria, duas Maria, elas foram visitar depois do sábado. Por que foram visitar depois do sábado? Porque elas guardavam o sábado, porque é um dia de descanso. E depois do dia de descanso, começou a semana. Foi o domingo, isso. Entendeu? Bem interessante, bem um ponto assim a se pensar. Porque senão elas tinham visitado no sábado, mas esperou passar o sábado para visitar no domingo. Amém? Segundo ponto, memorial da criação. Está lá em Êxodo 20. Êxodo 20, bem conhecido também. Êxodo 20, versos 11, que assim diz: em 6 dias, eu não, mas é outro eu, o Senhor. E tá em todo nome tá em maiúsculo. Nós sabemos que quando tá um S, né, um maiúsculo, falando Senhor, nós sabemos que é Deus. Deus Pai ou Deus Filho, ou Espírito Santo. Fiz o céu, a terra, o mar e tudo o que há neles. Mas o sétimo dia descansei. Foi por isso que eu, o Senhor, abençoei. Abençoei que dia, irmão? Domingo? Não, olha o que fala. Pois eu abençoei o sábado. E o separei para ser um dia o quê, irmão? Santo. Santo é algo bom? É uma pergunta interessante, né, irmão? O que significa ser santo, né? Ser algo limpo, ser algo reto nos caminhos de Deus. E aqui vem falando que separou o sábado para ser um dia santo, um dia dedicado ao Senhor. Amém? Agora vamos para o segundo ponto, que é Marcos 16, 1. Primeiro dia da semana, né? Nós estamos confirmando que domingo não é um dia de adoração, mas sim um dia comum da semana. Amém? Amém, irmãos, amém. Quem está falando não é eu, sim a Escritura. Por isso que eu falo para vocês averiguar, confirmar, buscar, porque vocês não podem confiar em mim, na minha palavra, da minha boca, mas sim nas Escrituras, nessa inspiração por Deus. E lá em Marcos 16, verso 1 diz: depois que terminou o sábado, Maria Madalena, Salomé e Maria, a mãe de Tiago, compraram perfumes para perfumar o corpo de Jesus. Você pode ver, irmão, que interessante. Nós estamos batendo na mesma tecla da passagem passada, que vem falando das Maria,
que elas esperaram o sábado acabar para poder comprar. E aqui nós vemos no Novo Testamento, nós não vemos no Antigo Testamento. Nós usamos os dois. Se o Antigo Testamento não tivesse significado, já teria sido abolido, já teria tirado. Mas tanto Gênesis, Apocalipse, tudo está coerente ao caminho de Deus. Nenhuma palavra foi tirada, porque toda ela é direcionada a Cristo. E se tem mandamento, se tem caminho, se tem promessa, é porque isso tem que ser feito e isso irá acontecer. Amém? Mas vai depender da nossa obediência e nossa fé com quem? Com Deus Pai. Então, nós vimos que Maria Madalena evitou de fazer no sábado, porque era um dia do Senhor, um dia dedicado ao Pai, para fazer no domingo. E vamos ver mais uma parte que é o que? Repouso. Agora vamos ver sobre o sábado. Está lá em Hebreus, capítulo 4, verso 10. Capítulo 4, verso 10. Bem no finalzinho da Bíblia aí. Perto ali de Tito, Tiago, bem por ali. Ó, deixa eu me localizar. E o verso que iremos ler é o verso 10. E assim diz, Hebreus 10. Não, perdoe. Hebreus capítulo 4, verso 10. Eu já tinha dado um passo maior que as pernas. Por isso que é importante, presta atenção, né? Hebreus 4,10 diz assim: porque quem receber o descanso que Deus prometeu, vai descansar de todo o seu trabalho, assim como Deus descansou do trabalho dele. Amém? Essa daqui eu vou anotar, porque essa daqui foi novidade. E como o Espírito Santo cria, viu, irmão? Marque, irmão. Decore, anota. É muito importante você meditar na palavra de Deus. Quanto mais você busca, quanto você mais lê, mais próximo nós estamos de Cristo, mais próximos estamos de Deus. E assim é o que Deus quer, que nós possamos estar unidos em espírito e em verdade com o Pai. Amém? E agora nós vamos ver sobre o primeiro dia da semana, né? Novamente agora sobre o domingo, que a passagem está lá em Marcos novamente, verso 9. Marcos capítulo 16, verso 9, perdoe-me. E assim diz: Jesus ressuscitou no domingo, bem cedo, e apareceu primeiro a Maria Madalena, de quem havia expulsado 7 demônios. Como assim Jesus ressuscitou no domingo? Ele falou, né, que passaria 3 dias, e no terceiro dia ressuscitaria. E assim foi. Não foi às 72 horas. 72, 48, 6, 52, 72, isso. Não foi às 72 horas exata, mas foi 3 dias, né, que a palavra vem dizendo. E nós vimos algo bem interessante, né? Que foi algo assim que brilhou meus olhos quando eu vi. Jesus morreu na tarde de sexta-feira. Não tinha começado o pôr do sol. E ele foi ressuscitar depois do pôr do sol de sábado, que foi na madrugada de domingo. Se alguém tiver dúvida, pode pesquisar que você vai encontrar sobre isso. E você pode ver que Cristo, ele próprio, descansou no sábado. Isso tem algum significado para você? Tem algo coerente com o que nós estamos vendo? Cristo descansou no sábado. E por que nós não iremos descansar? Próxima passagem tá em Marcos 16, né? Que nós leu. Agora vamos para a presença de Deus. Tá em Marcos 2. Marcos capítulo 2. Deixa eu ver. Estamos indo. Ó. Marcos capítulo 2, verso 27, que vem falando sobre o sábado novamente. E agora vamos ver um ponto bem interessante, que é a presença de Deus. Presença de Deus. E assim diz, no verso 27, e Jesus terminou. O sábado foi feito para servir as pessoas. Ajudar as pessoas. Servir as pessoas. Interessante. Vou colocar um pouquinho de celular para cá. Servir as pessoas. E não as pessoas para servirem o sábado. Como assim servir o sábado? Para não trabalhar no sábado. E sim foi um dia de adoração. Um dia de fazer o bem. Isso foi feito, a designação ali, o destino, né? Não o destino em si, mas sim o propósito do sábado foi para servir. Repito, o sábado foi feito para servir as pessoas. E não para nós servir o sábado, não para nós trabalhar no sábado, mas sim para servir, para ajudar o próximo, para fazer uma obra missionária. Ah, mas e aquelas pessoas que trabalham no hospital, adventista, que guardam o sábado, porque não é só a igreja adventista que guarda, mas várias outras igrejas, mais de 700 igrejas pelo Brasil, não, pelo mundo, mais de 700 igrejas que guardam o sábado, né? E ponto interessante, né?
questão da adoração, ser fiel a Deus, né? Então devemos estar constantemente ligado e confiando nas promessas dele, né? Ponto bem interessante a pensar, irmão. Glória a Deus, glória a Deus. Então, a presença de Deus. E o primeiro dia da semana, vamos agora para o domingo, tá lá em Lucas 24:1. Capítulo 24, verso 24. 24, verso 1, que diz: No domingo, bem cedo, as mulheres foram ao túmulo levando os perfumes que haviam preparado. É o que nós leu recentemente, né? As palavras estão tudo em conexão. E agora vamos ver agora sobre a parte do sábado, né? Abençoado. Isso mesmo, abençoado. E nós encontramos essa passagem onde? Lá em Isaías 58. Isaías capítulo 58. Depois de Provérbios ali, depois de Eclesiastes. Isso, depois de Eclesiastes. Deixa eu ver aqui, deixa eu me localizar. Capítulo 58, verso 13 a 14. E assim diz: O Senhor Deus diz: obedeçam às leis a respeito do sábado. Olha quem disse: o Senhor Deus. Não cuidem dos seus próprios negócios no dia que para mim é sagrado. Considerem o sábado como um dia de festa. Considere o sábado como um dia de festa, bem interessante. Guardem o sábado descansando em vez de trabalhar. Não cuide dos seus negócios. Não fiquem conversando à toa. Tenho que melhorar coisas nesse sábado do Senhor. Tenho que ter uma adoração cada dia mais próxima. E aqui é uma coisa que eu tenho que melhorar, mesmo com minha família, que não é temente na palavra de Deus ainda, em nome de Jesus, que é o que? Não fique conversando à toa nesse dia sagrado. Se me obedecerem, eu serei uma fonte de alegria para vocês. E ele é. E farei com que vençam todas as dificuldades. E ele permite. E ele está nos concedendo essa oportunidade. E vocês serão felizes na terra que eu dei ao seu antepassado Jacó. Eu, o Senhor, falei. Eu, o Senhor, o falei. Irmãos, o Deus do Antigo Testamento é o mesmo do Novo? É o mesmo de hoje? Ou ele mudou? Irmão, Deus não mudou. Deus não tem várias personalidades. Ele é o mesmo Deus para sempre, irmão. E ele aqui vem falando, eu, o Senhor, falei. Irmão, é de coisa maravilhosa, irmão. Você vê a palavra de Deus se confirmando. Coisas que antigamente nós achávamos que era brincadeira, que não era algo assim sério. Mas hoje nós vemos que a palavra de Deus é reta. É reta. Não tem como correr. Não tem escapatório para quem quer fugir dessa verdade. Não existe outro caminho. Eis o caminho da verdade. Quem conhece a verdade vos libertarei. Eu me sinto liberto, irmão. Porque ninguém pode me prender, porque eu conheço, estou me conhecendo, não para honra e glória. Não me acho melhor que ninguém, jamais. Eu quero ser o pequenininho. Que Deus cresça e eu diminua. Eu carrego muito essa palavra em mim. Eu não quero ser maior que ninguém, eu quero ser humilde, eu quero fazer o meu, quero fazer o que eu tenho que ser feito. Mas quando você conhece as escrituras sagradas, a palavra de Deus, a verdadeira, você não se torna mais preso a ela. Não se torna mais preso ao homem, mas sim ligado a Jesus. Amém? Então, agora nós vamos para o primeiro dia da semana, que está lá em João 21. 20, verso 1. Tem que melhorar isso, irmão. Tem que melhorar, perdoe-me. João, capítulo 20, verso 1. João, capítulo 20. Meus irmãos. Domingo bem cedo, quando ainda estava escuro, Maria Madalena foi até o túmulo e viu que a pedra que tapava a entrada tinha sido retirada. Então vem confirmando novamente que as mulheres deixaram para fazer as coisas no domingo. E agora vamos ver o sinal de Deus. O inimigo no final do tempo vai ter a marca da besta, certo? Mas Deus vai ter uma marca do seu povo também para saber quem é quem é os escolhidos, quem é os verdadeiros, quem é o remanescente. Como nós vamos saber o sinal de Deus? Amém? Agora vamos lá em sinal de Deus, está em Ezequiel, capítulo 20, verso 12 e verso 20. Amém? Um pouco depois de Ezequiel também, depois de Jeremias, Lamentações ali. Nós vamos ver a passagem, capítulo 20, verso 12 a 20. Primeiro verso nós vamos ver é esse. Como sinal da nossa aliança, mandei que eles guardassem o sábado e assim lembrassem que eu, o Senhor, separo para que se dedique somente a mim. Isso vem falando quem? Deus.
Deus vem falando que ele separou o sábado para ser dedicado somente a mim. A mim é quem? A Deus. É que o sábado é um dia predestinado para Deus. É um dia somente a ele, por completo, né? E falando sobre a questão de pessoas que trabalham no hospital, né? Ah, se uma pessoa trabalha no hospital, uma pessoa que guarda o sábado, tem problema? Não. Por quê? Porque ela está fazendo bem. O problema é se ela cobrar. Se ela cobrar no sábado. Mas se ela fazer voluntariamente, não há problema nenhum. Porque se não tivesse pessoas trabalhando no sábado, como teria vida, né? Como teria pessoas sendo curadas? Isso é uma obra que Deus pede que nós façamos, servir, né? E o verso 20 também diz assim: façam no sábado um dia sagrado, de modo que seja um sinal da aliança, de modo que seja um sinal. E nós, aqui no verso 2, né, falou que um sinal de Deus com o homem é o sábado do Senhor. Imagine, irmão, no final dos tempos, a besta ali, o inimigo, que eu não gosto de usar o nome dele, procurando aquelas pessoas, todo o povo, toda a política, procurando um povo. E como eles faria a diferença? Aqueles que não trabalham no domingo, aqueles que não compram no domingo. Imagina o sinal que será, irmãos. Esse é o sinal de Deus para com o povo. Amém, irmão? Amém, irmão. Então, nós vemos que o sinal de Deus com o povo é o sábado. E existe um sinal. Nós acabamos de confirmar na palavra de Deus. E eu quero que você leia na sua Bíblia para que o Espírito Santo dê o direcionamento como ela está dando para todos nós que estamos assistindo. Amém? Agora vamos para Atos. Falar sobre o domingo, né? Atos, capítulo 20. Eita, meus irmãos, meu tempo aqui tá se acabando, que eu tenho um compromisso. Mas eu vou ter que terminar essa mensagem, que essa mensagem está maravilhosa. O Espírito Santo está conosco. Ó, Atos, capítulo 20, verso 7. E aqui diz: no sábado à noite, nós nos reunimos com os irmãos para partir o pão. Paulo falou que essa reunião continuou falando até a meia-noite, pois ia viajar no dia seguinte. Então, Atos 27. No sábado à noite, nós nos reunimos com os irmãos para partirmos o pão. Paulo falou que nessa reunião continuou falando até a meia-noite, pois ia viajar no dia seguinte. Então, sábado à noite, então era o pôr do sol, né? O pôr do sol, ali estava partindo o pão, ele estava unido ali conversando. Provavelmente estava congregando, né? Isso aqui precisa ser um estudo mais a fundo. Mas quando ele estava unido assim, partindo o pão, era um momento ali dele estar unido ali, questão tipo como fosse um culto nos dias de hoje. Bem interessante também. Agora vamos para Perpétuo. É bem esse nome mesmo. A passagem está em Isaías 66. Vamos ver essa passagem aqui que é bem interessante. Perpétuo. Para mim eu já li essa passagem. 66, verso 22 e 23. 22 e 23. E assim diz: o Senhor diz, assim como o novo céu e a nova terra que eu vou criar durarão para sempre, pelo meu poder, assim também durarão. E os nomes de vocês, e vocês sempre terão descendentes. Em todas as festas da lua nova e em todos os sábados, pessoas de todas as nações virão me adorar no templo. Ó, em todas as festas da lua nova e em todos os sábados. Então vem mostrando que sábado é um dia de festa, é um dia de estar unido com os irmãos para fazer o bem, né? Agora vamos para João, capítulo 20, falando sobre o domingo. Isso mesmo, irmão, o domingo. João, capítulo 20, verso 19. Verso 19, e assim diz: naquele mesmo domingo à tarde, os discípulos de Jesus estavam reunidos de porta trancada, com medo dos líderes judeus. Então Jesus chegou, ficou no meio deles e disse: que a paz esteja com você. Então, nós podemos ver que também que ele estava fugindo, né? Era um dia ali que eles não estavam ali unidos, né? Como posso falar, unidos ali adorando a Deus. Mas estava sendo um dia de perseguição ali para eles. Tá? Os discípulos de Jesus estavam reunidos na porta trancada, com medo dos líderes judeus. Então, nós podemos ver que naquela época até os judeus guardavam o sábado. E eles não iriam caçar. Mesmo eles blasfemando o sábado, os judeus, quando decidiram pegar Jesus, né? Eles cometeram esse erro, né? Mas nós sabemos que os judeus, naquela época, eram guardadores dos sábados. Eles são guardadores, né? E agora vamos ver o mandamento, né? Está lá em Êxodo 20. Êxodo 20, segundo capítulo da Bíblia. Êxodo 20, que vai falar sobre o mandamento que é o sábado, né? Rapaz, irmão, que passagem, que momento especial. Deixa eu ver aqui, Êxodo
20, do 8 ao 11. Guardem o sábado, que é um dia santo. Faça todo o seu trabalho durante 6 dias da semana. Mas o 7º dia da semana é o dia de descanso dedicado a mim, o Senhor, seu Deus. Não faça nenhum trabalho nesse dia. Nem você, nem os seus filhos, nem as suas filhas, nem os seus escravos. Nem as suas escravas, nem os seus animais, nem o estrangeiro que vive na terra de vocês. Em 6 dias eu, o Senhor, fiz o céu, a terra, o mar e tudo o que há neles. Mas o 7º dia descansei. Foi por isso que eu, o Senhor, abençoei o sábado e o separei para ser um dia santo. Glória a Deus, irmão. Que mensagem. E vai ver também uma passagem sobre o domingo para deixar essa mensagem mais sábia ainda. E essa passagem que vamos ver agora está em 1 Coríntios 16. 1 Coríntios 16, perto de Romanos, Atos, né? Ali. Romanos. Perdoe pelo barulho, minha mãe ali tá animada, chegou de trabalho. Ô, irmãos, ore para minha família, por favor. Eu quero ver minha família juntinha comigo no reino dos céus. Porque se eu chegar lá sozinho, sem eles, não vai ser aquela amor, aquela graça, né? Quero que eles todos estejam comigo. E lá em 1 João, capítulo 16, verso 2, diz assim também: Todos os domingos, cada um de vocês separe e guarde algum dinheiro, de acordo com o que cada um ganhou. Assim não haverá necessidade de recolher ofertas quando eu chegar. Então aqui vem falando um ato ali de obra. Fazer tipo, como posso falar aqui, ó, separe algum dinheiro de acordo com o que você ganhou. Então vem falando desse trabalhar no domingo, de forma que você ganhou, né? Ele vem falando que para eles guardar um pouco daquele dinheiro que eles trabalharam durante o domingo, né? Como nós vemos que é um dia inicial ali de Deus. Vamos ver. 17. Então hoje foi isso, ó, irmãos. Olha, nós bateu todas essas teclas, ó, do 1, cadê? 1 ao 8. E vemos a verdade de Cristo. E que essa verdade possa continuar em nossos corações e que possamos aprender cada dia mais, irmão. Eu fico muito feliz de poder compartilhar esses momentos com vocês. E que também tem mais, irmão. Tem mais estudo, tem mais oportunidade de nós conhecer. E vamos continuar persistindo nessa caminhada juntos, um ajudando o outro, dedicando-se a Deus e colocando nossa vida nas mãos de quem tem o poder verdadeiro. Confiai na palavra de Deus. Porque o homem assim que prega a palavra aqui na terra, o mais velho assim que prega ainda deve ter uns 120 anos, chutando assim alto, né? Mas a palavra, a escritura, aqui ó, tem milhares, centenas de anos. Então, não compensa confiar num homem, mas sim confiar em quem inspirou, quem escreveu essa palavra. Confie em Deus, dedique sua vida, não só você, mas a mim também. Que possamos orar um pelos outros. Sempre ter um coração agradecido a Deus. Ele já proveu, ele já fez o incrível, já fez o extraordinário. Não conseguimos ver, mas ele tem o melhor. Irmãos, você viu as promessas que ele teve aqui hoje para aqueles que são fiel na palavra de Deus. Irmãos, para mim foi muito difícil começar a ter essa decisão. Eu fui católico há mais de 17 anos, desde o meu nascer, né? E para eu tomar essa decisão não foi fácil, mas nunca me arrependerei de ter conhecido essa palavra. Eu fui até uma pessoa gabadora. Como posso falar, eu meio que criticava as pessoas que guardavam o sábado. E hoje eu vi que o Espírito Santo transforma. E aqui, eu acredito que é a verdade. E essa verdade me libertou. Que liberte não só a mim, mas a você também. Amém? Vamos orar? Oremos. Pai grandioso está no céu, altíssimo e amado. Muito obrigado pelas bênçãos sem fim que o Senhor nos concede. Obrigado pelas oportunidades. Obrigado pelas portas que o Senhor está abrindo no nosso viver constantemente. Guia nosso coração de forma que agrade ao Senhor. Obrigado por essa verdade que o Senhor nos apresentou sobre o sábado, sobre o dia santo, sobre esse dia único que o Senhor está nos permitindo viver. Pai, que essa verdade possamos aceitar, vivê-la e adorar o Senhor nesse dia santo, esse dia tão maravilhoso que até o Senhor próprio descansou. Esse dia é do Senhor. Esse dia é um sinal com aqueles do seu povo. Deus, cuide de nosso coração, que possamos ter força para fazer o melhor, a melhor para a honra e glória do Senhor. Cuide de nós, cuide de nossa família e que esse dia possa ser dedicado completamente a Ti. Amém. Que eu te peço e agradeço em nome de Jesus. Amém. Perdoe. Amém, irmãos. Que momento. Que Deus abençoe cada um. Tenha uma ótima noite. E que Cristo Jesus esteja com todos nós. E que nós sejamos batizados a cada dia pelo Espírito Santo e guiados pela palavra de Deus. Amém. Tenha uma ótima noite, um ótimo dia, um ótimo momento com Cristo. Amém.